Oi, Darcy, tudo bem com você? Tudo bem com você acompanhando aí o Revista Novo Tempo? A gente está aqui para falar de mais um episódio do podcast Sem Fronteiras. A gente está falando sobre como podemos comunicar Jesus em diferentes partes do mundo. Você pode acompanhar as nossas conversas completas no YouTube da Rede Novo Tempo. Então é youtube.com/Novo Tempo, você pode encontrar a gente. No episódio dessa semana, a gente conversou com o pastor Reinaldo Siqueira. Muito obrigado, pastor, por tanta informação. O senhor tem uma longa experiência, né, trabalhando com judeus, muito próximo a esse público. E aí, a gente conversou no episódio, né? O cristianismo, ele nasce do judaísmo. Por que, pastor, que acabou acontecendo essa separação tão grande, né? E cristãos e judeus acabam muitas vezes não conseguindo estabelecer um diálogo. Bom, é interessante ver, Wagner, que segundo as descobertas das últimas décadas, não é? Tanto o cristianismo como o judaísmo que nós conhecemos hoje, que normalmente é chamado de judaísmo rabínico, os dois nascem ao mesmo tempo. Do judaísmo do primeiro século, ou também chamado judaísmo do segundo templo. Não é? Bom, existem várias dinâmicas ali. Às vezes, quando existem grupos que são da mesma origem, existe uma certa competição, uma certa, às vezes, tensão entre eles. Mas essa não é a razão dessa separação. Apesar de todos esses fenômenos normais e naturais que existem entre grupos religiosos. Quando você vai para a história, a razão desta separação tão pronunciada veio porque no final do primeiro século e no segundo século aconteceram as guerras entre judeus e romanos. Com a destruição de Jerusalém no ano 70, não é? Depois houve uma segunda guerra em 118 a 120, isso localizada no Egito, ou hoje na parte da Ásia, que é a Turquia, mas depois teve uma terceira guerra, chamada Guerra de Bar Kokhba, onde os judeus tentaram se libertar do jugo romano, que era o império que dominava muitas regiões da área do Mediterrâneo. Mas por causa disto, dessa guerra, desenvolveu no Império Romano um antagonismo muito grande contra o judeu. O judeu era um indivíduo não bem quisto na sociedade romana por causa destas guerras. Né? Inclusive, os romanos mudaram o nome da Judéia, que era uma província romana, para Palestina. A origem da palavra Palestina vem disso daí. Os romanos querendo apagar a memória histórica dos judeus depois destas guerras. Né? E é o que aconteceu. Para o romano, judeu de origem da tendência rabínica ou cristão, todo mundo era o adorador do Deus de Israel. Era o mesmo grupo. Daí você vê surgir, na metade do segundo século, um movimento entre os cristãos tentando se distanciar dos judeus para poder escapar desse antagonismo romano. Agora, pastor, com todo esse contexto, com toda essa história e esse distanciamento que o senhor está explicando aqui, e no episódio completo, né, lá no YouTube, isso está bem destrinchado, inclusive a gente entendeu que não existe um judaísmo, existem alguns judaísmos. Como é que a gente consegue falar de Jesus para o judeu? E aí que entra a parte, porque nesse distanciamento histórico que houve, o cristianismo se tornou a religião majoritária e houve muita perseguição, muito ódio contra o judeu ao longo dos anos. Então, qual a melhor maneira de que alguém que conhece Jesus dá um testemunho para o judeu? É através da sua amizade sincera e verdadeira. Olha só. Respondendo perguntas. Você vai ser um indivíduo diferente. O judeu, quando ele encontra geralmente um cristão, a experiência dele geralmente é negativa. Vocês mataram Jesus, vocês eram isso, etc. E vem o desprezo, vem o ódio, enquanto que Jesus nos pediu para representá-lo como o Deus que a natureza dele é amor. Amor, claro. Então, amai o vosso semelhante, amai o próximo, amar até o inimigo. Então, quando um judeu encontra alguém que crê em Jesus, mas que é uma pessoa que ama, que é um amigo verdadeiro, o judeu vai fazer perguntas. Aí você vai responder essas perguntas com bastante sabedoria, com bastante base na Bíblia. E esta é a melhor maneira, né? Porque ele vai conhecer um cristão que crê em Jesus, que é diferente dos outros que ele normalmente encontra.
E aí ele fala assim, puxa vida, mas essa pessoa... Wagner, você é tão diferente, você é uma pessoa amiga, você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa, sabe? Por que você... Não, porque isto é um verdadeiro... Conhecer Jesus é amar os outros. Sim. E aí é a melhor maneira de abrir as portas. As barreiras de um preconceito são quebradas, né? O amor é a força mais potente do universo. Exatamente. Porque ela vem da natureza divina. E é com amor que a gente vence as batalhas. Muito bom, pastor. Olha, você já viu que o episódio completo tá incrível, né? Então vai lá no YouTube da Rede Novo Tempo, você coloca youtube.com/Novo Tempo. Tem lá uma lista com os nossos episódios aqui do Sem Fronteiras e você vai acompanhar esse episódio aqui com o pastor Reinaldo Siqueira. Darcy, eu volto com você aí no estúdio. Até a próxima.